Tudo mentira. Agora vamos ao que interessa, que a gente já falou um pouco sobre isso no outro episódio. As expedições que vocês fizeram, da primeira que vocês fizeram, o que teve de mais interessante para vocês passarem pra gente? Bom, então vamos lá. Aqui, Fechados, quando a gente foi lá, foi interessante porque eu estava vendo uma reportagem e chegou para mim o conhecimento dessa comunidade. É uma comunidade que o pessoal lá nem usa dinheiro ainda. Eles usam o escambo. O escambo? Poxa. Que isso? Troca, né? Troca, então às Tipo, vezes o cara... eu sou sapateiro, te dou um sapato, você me dá que legal. 1 quilo de fruta, por exemplo. Como lá não tem, né, sinal de... É muito difícil, então o pessoal... Eles vivem ainda, né, naquele... Bem arcaico, né? E outra coisa, essa mulher que está aqui na capa, aqui, ó. Eu vou falar agora, peraí, calma que eu vou falar. Calma aí. Você vê Calma aí, como Paulo. vocês falaram aí na troca. Mas... Você vê o que ela estava fazendo, na hora que ela estava fazendo, o que aconteceu. Então, aí eu entrei em contato com o Albert, falei assim, Albert, eu descobri um local, Fechados, que... Olha que interessante, na hora que eu fui pegar no mapa, Tabuleiro é uma região que aconteceu os casos mais fantásticos de ufologia da década de 70 e 80, que foi uma região que foi quando eu conheci o Albert. Foi no lado direito do lugar, de Fechado. Né, Tabuleiro que você fala é lá, ali perto de Jaboticatu. Não, o Tabuleiro em Conceição Madeira, onde tem a terceira maior cachoeira do Brasil. E na hora que eu peguei o mapa em linha reta, 30 quilômetros, tá assim o paredão de rocha, né? Serra dos a montanha, tá a serra. Dividido lado direito, Tabuleiro, lado de cá, Justamente. Então, entendi. uma do lado do outro, assim, poxa, se lá em Tabuleiro aconteceu tantos casos, aqui também. então provavelmente aqui deve ter acontecido. Então, o faro nosso não falhou. Então, quando a gente chegou lá, a gente começou a ir atrás das pessoas, né? E a gente foi na escola, uma escola pública que tem lá pequenininha, muito bem montada, e aí a gente conheceu a Sandra, a professora. Ela contou pra gente um caso fantástico, que é o caso que o Albert mostrou agora. É lógico que eu não vou conseguir falar aqui todos os casos, nós pesquisamos. Então, o que aconteceu com ela? Lá, o pessoal faz compra que vem de Sete Lagoas. E tem um cara que tem um ônibus, que ele usa o ônibus para... Ele vai em Sete Lagoas... Santana do Pirapamba. Santana do Pirapamba. Pega os mantimentos que todos ali encomenda e traz para o pessoal. Aí o pessoal fica na estrada à noite esperando o ônibus vir. Como não tem celular, eles ficam ali sentados às vezes 1, 2 horas esperando o ônibus trazer os mantimentos, né? E numa noite a Intersandra estava lá sentada, ela chegou, amarrou o cavalo dela no mourão e está lá esperando o ônibus. Aí apareceu uma luz no céu, bem pequena, e ela ficou observando aquilo. Em determinado momento, essa luz foi aproximando. Na hora que ela viu, a luz chegou bem em cima. Aí ela pensou assim, poxa, porque lá eles já têm um entendimento do que é esse fenômeno. Eles sabem o que ele provoca, né? Ela correu e escondeu debaixo do mata-burro. Aquelas grades do mata-burro, ela entrou da porteira. Ela entrou debaixo, ali cheio de capim, mato. Sim. Pode ter cobras, né, escorpiões. Ela correu e ficou ali debaixo. E essa luz veio, parou em cima dela e ficou quase 20 minutos. E ela ali embaixo gritando e o cavalo dela soltou ficou nervoso, né? Soltou do mourão. Depois de um tempo, esse objeto, acho que esperou ela sair ali debaixo ela não saiu. Ele foi embora e seguiu, foi em direção, né, ao horizonte até sumir. Ela saiu, na hora que ela saiu debaixo do mata-burro, ela saiu correndo e esqueceu que ela estava de cavalo. Nossa! Ela esqueceu que ela estava de cavalo. E depois que ela correu... Uma atenção que estava também. Depois que ela correu bastante, aí ela lembrou do cavalo. Poxa, peraí, ela voltou e lembrou da compra, que ela tinha que esperar o ônibus, né? Mesmo com medo do que aconteceu, ela voltou, conseguiu pegar o cavalo dela, esperou o ônibus vir, pegar os mantimentos e descer, né? Então, assim, é um fenômeno que nessa região, a gente pesquisou, ele se aproxima muito das pessoas, as pessoas ali no trânsito, né, ali andando na estrada rural. E teve um outro caso que a gente pesquisou lá, que saiu também aqui na edição 23, o rapaz saiu ali do vilarejo de moto em direção a Santana do Pirapamba.
Em determinado momento apareceu a luz no céu. O mesmo modus operandi, né? Na hora que ele olhou aquilo, a luz aproximou de uma vez para cima dele. O que ele fez? Olha para você ver. Ele largou a moto no chão e saiu correndo em direção, Em vez de pegar a moto e correr. voltando para o vilarejo, que estava uns 3 quilômetros de distância, mais ou menos. Só que no desespero, era noite escura. Ele saiu correndo, ele perdeu o sapato, perdeu tudo. Quando ele chegou lá no vilarejo, ele estava todo rasgado. Ele estava todo cortado, né? Arame farpado. Ele estava todo. Tá doido, o cara sai peitando, é tudo, quer nem saber, não. De pânico. Isso aconteceu a segunda vez que eu vi, quase que eu me arrebentei. Só que tinha uma vantagem, eu estava de dia, era 1h da tarde. Mas no caso dele, não. Mas e aí? Esse cara passou apertado mesmo. E sem contar outros casos que tem naquela região, que a gente fica pontuando, que as pessoas acham que isso aí é uma coisa comum. Olha, eu vou dizer a vocês, tem 80 anos que isso ocorre, isso que nós sabemos, né? Oficialmente, né, na ufologia oficial, 80 anos que isso acontece, até hoje ninguém conseguiu explicar. Isso aí me preocupa muito, sabe por quê? Porque, se tiver oportunidade, eu vou falar sobre alguns tóxicos da ufologia que nós conhecemos, né? E hoje já apareceram mais 2. Então, isso aí deixa a gente preocupado. Se não existe, por que militar esconde? Por que é proibido falar sobre isso? Sabe? E desafio aqueles que não acreditam, que não... Prove o contrário. Vocês vão ver que vocês não vão conseguir. Uma coisa interessante que a gente notou nessa pesquisa lá em Fechados é que de vários entrevistados que a gente coletou, né, inclusive foi aquela menina lá da pousada, só lembrar o nome dela aqui, a Camila. Ela também estava lá na estrada esperando o ônibus, ela e a prima dela. Aconteceu praticamente a mesma coisa, só que elas correram para debaixo de uma árvore e o objeto ficou em cima, ali durante uns 15, 20 minutos. Praticamente a mesma coisa, porém elas ficaram debaixo de uma árvore. Esse objeto não as atacou. E depois nós entrevistando outras pessoas lá, todas falavam a mesma coisa. Falaram assim, olha, a gente correu para debaixo de um arbusto, de uma árvore, e a luz parou. E alguém definiu algum formato ou só Sim, geralmente que era o que luz? acontece? A maioria, eles viam uma coisa meio arredondada. Não conseguiam ver muitos detalhes devido à basicamente luminosidade. um disco mesmo. O que eles falam que a luminosidade é tão forte que clareia igual o dia. Eles até falam assim, fica mais claro que o sol. É como se fosse aquela luz de maçarico, aquela luz de solda, né? Aquilo ali é infinitamente Teve um maior caso que a qualidade do aconteceu sol, né? em Baturité, lá no Ceará, em 76, com Barroso, né? O que aconteceu? Ele foi, entre aspas, abduzido, que foi 1 ano antes da Operação Prato. Então, no Ceará acontecia muitos casos muito parecidos com o que aconteceu na Operação Prato. O Barroso ele foi abduzido por uma luz e ele teve uma regressão mental. Ele era um senhor já de idade, 70 e poucos anos, ele foi regredindo até como se fosse ficar uma criança. Até a pele dele ficou mais lisa, como se fosse a pele de uma pessoa mais nova, né? Só que nessa regressão mental, ele disse para os filhos dele o seguinte, para vocês se protegerem do disco, né, entre aspas, corra para debaixo de uma árvore. Aqui no estado de Minas Gerais usa-se o termo, corre para debaixo de um pau. Então, calcula, se lá em Baturité, já ouvi falar isso. na década de 80, ele falou, corra para debaixo de uma árvore. Ele falou que depois que você está debaixo de uma árvore, você está protegido. E aqui... daquela menina lá, que ela ficou debaixo do piquezeiro? Aquela acho que é Alessandra o nome dela, lá de... como é que é? Macuco? Mucambo. Então, eu, Albert, você vê como é que são as coisas. Quando você pesquisa de forma científica, né, as coisas convergem. Por quê? Estatisticamente, 2 mais 2 é 4. Então, assim, você entrevista ali pessoas que relatam um objeto com formato X, você vai para uma outra comunidade, pega relatos com objeto praticamente
o mesmo formato. Aí eu falei assim, poxa, peraí. As pessoas nem se encontraram. Se estão citando o mesmo padrão, é porque foge daquela coisa natural. É uma coisa, né? Então, esse padrão das pessoas correrem para debaixo de uma árvore e ficarem protegidas, aí eu até comentei com o Albert, é uma coisa ilógica. Por quê? Se você imaginar que essas são naves que estão tripuladas, ou não, mas que são naves tecnológicas que cruzam o espaço ou cruzam dimensões, por que elas vão ser paradas por uma simples árvore? Então, são os becos sem saída que a ufologia nos coloca. Isso aí você vê, por exemplo, como você cita, às vezes, as pessoas, eu acho preocupante isso, que é das vertentes que seguram a gente, esses seres, sei lá, virem de lugares bem distantes, como no caso do espaço. Milhares de anos-luz, né, daqui. Ou através de dimensões, que poderiam ser os buracos paralelos, né, que eles usam, onde não existe espaço e tempo, isso é uma teoria, né, e aqui eles chegam aqui. Agora, atravessar esse troço todo para vir aqui ficar dando carreira atrás de capial da roça, é um negócio que me preocupa, foge a minha lógica, sabe? E aí vem mais um detalhe. Eu não gosto desse termo abdução. Eu gosto de dizer a palavra certa: sequestro com violência. Abdução é sequestro. É o batom que eles criaram para a ufologia. Na verdade, não existe sequestro amigável, né? Você vai contra a sua vontade. Você está realmente... Não desce um ETzinho lá e fala assim, você está a fim de dar uma volta de disco voador comigo? Não. Quando a pessoa volta, ela volta cheia de sequelas físicas, e quando não tem, sequelas psicológicas. Né? Principalmente psicológicas. Então, assim, nessa edição 23, tem todos esses casos que nós pesquisamos, mas tem um que é a cereja do bolo, que nós estamos em conversa com a protagonista do caso, que nós entrevistamos o pai dela lá, que é um senhor de idade bem lúcido, que chegou a ver marcas de pouso de uma nave lá em Fechados. O que aconteceu? Eu vou resumir aqui, né, depois quem tiver curiosidade pode ler na revista. A revista ela é vendida tanto impressa como em PDF. O que aconteceu? A Rosângela, ela mora em Sete Lagoas e ela tem uma casa em Fechados. E de Sete Lagoas até Fechados é 1 hora e pouca de viagem. Ela saiu, ela, o esposo e o filho de 3 anos, em direção a Fechados. Saíram de lá 8 horas da noite. No meio do caminho, eles pararam na casa da prima para bater um papo. E na hora que eles viram, já era 9h20 da noite. Ela falou assim: nós temos que ir embora, porque nós temos que chegar em Fechados antes das 10 horas, porque minha tia dorme cedo. E ela tinha que pegar a chave da casa dela com a tia, que tomava conta da chave da casa dela. Aí, no meio do caminho, eles pararam para dar uma madeira para o filho dela de 3 anos, e ela falou assim: nesse momento, Paulo, nós notamos uma coisa estranha, eu e meu marido. A gente desceu do carro para dar uma madeira para ele, né? E a gente sentiu assim uma presença, uma coisa estranha. Então acabou que a gente entrou no carro até sem conversar um com o outro. Na hora que a gente estava chegando numa porteira, já próximo da casa da tia dela, ela parou o carro para abrir a porteira para o carro passar, surgiu uma luz muito forte. Ela falou que a luz era assim, como se fosse uma luz de solda. Ela correu. É interessante, só fazendo um parênteses, que essa luz, ela aparece na escuridão da noite, então ela acende, na hora que ela apaga você fica cego. Né? Então aí a pessoa fica sem ação. Nessa que eles costumam... Justamente. Aí o que ela fez? Ela falou assim, eu tenho o relato dela todo gravado, né? Ela falou assim: aí Paulo, eu corri pro carro, o meu marido nem esperou eu entrar no carro. Ela falou que na hora que ela pôs a perna lá dentro, ele já acelerou o carro. Aí ela conseguiu entrar, fechar a porta e eles foram embora, né? Como ela deixou a porteira aberta, ela falou que no outro dia ela foi lá para fechar. Só que aí na hora que ela chegou na casa da tia dela, que era bem próximo da porteira, ela notou que estava tudo fechado, tudo apagado, as luzes. Chegou e falou assim: a tia já está dormindo, estranho, né? 10 horas da noite, a tia dormindo.
foi lá e bateu, e a tia dela acendeu as luzes e abriu a porta. Falou assim, poxa, mas vocês demoraram, né? Ela falou assim, não, tia, demoramos não, é normal. Ela entrou, ela falou que tomou um café com a tia dela entregou a chave. Na hora que ela chegou lá na casa, que ela abriu a porta e entrou, que ela foi pegar o celular, que ela foi ver as horas, era 2h da manhã. Nossa, nem percebeu o tempo passar. Ou seja, passaram 5 horas. Eles já pegaram, né? Tá aí a coisa. Eles sequestraram ela, o marido dela e a filha. O filho, né? O filho, né? E deu esse espaço de tempo, eles Sim, eles apagam perceberam. da cabeça da pessoa. O que é uma outra covardia, sabe? Você não sabe o que aconteceu com você, não sabe o que se passou naquele tempo, e de repente você começa a ter sonhos, em muitos casos. E aí a gente, na entrevista, né, a gente tem um formulário específico para isso. Eu perguntei para ela se até então, a gente chegou até ela pelo pai dela, porque ela mesma nunca tinha dado entrevista para ninguém. E para ela nunca teria, na cabeça dela, ela nunca passou por uma experiência ufológica. Uhum. Ela só lembra da luz e mais nada. Só que eu comecei a conversar com ela e falei, olha, provavelmente há casos parecidos com o seu, desse tempo perdido. Ela, Paulo, não sabia, é verdade. Aí eu falei assim, olha, depois desse fato, você notou alguma diferença, né, na sua vida, tanto socialmente como psicologicamente, ou alguma alteração física no seu corpo? Ela falou assim, olha, eu realmente sim. Ela separou do marido dela, ela falou que ela era uma pessoa muito sociável, ela vivia em festas de amigos, saía com a turma, falou que ela parou, ela se isolou e ela não consegue dormir direito. Ela falou que tem dores no pescoço, logo após esse fato. Curioso. Né? Ela mandou o relato gravado por telefone para o Paulo. A história dela, acho que está, se não está completa, está quase. Não, está praticamente completa. Então, veja bem, e nós ficamos de entrevistá-la pessoalmente. Estranhamente, ninguém sabe por quê, Paulo. Ela não quer mais falar no assunto, ela não aceita mais. Então, parece que alguma coisa... Quando a gente aproxima, quando a gente está próximo de alguma coisa, aquela coisa parece que puxa a gente para trás. Não aconteceu isso só com ela. A gente parece marcou... que alguém ou alguma coisa proíbe essa pessoa de falar.